Olha, para quem acha que as normas da ABNT são um bicho de sete cabeças, a gente vai desvendar esse mistério hoje. A ideia é mostrar como elas podem, na verdade, ser grandes aliadas. Vamos descomplicar isso aí. É, não é para menos, né? Para muita gente, só de ouvir a sigla ABNT já dá aquele arrepio. A sensação é que é um labirinto de regras sem fim, mas a verdade é que tem uma lógica bem clara por trás de tudo isso. E é essa lógica que a gente vai encontrar. E o nosso desafio aqui é exatamente esse: pegar essa confusão toda e transformar em clareza. E o melhor, em 5 minutinhos. A meta é dar as ferramentas essenciais para deixar qualquer trabalho acadêmico, olha, impecável. Tudo pronto por aí? Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, vamos ao ponto principal. Por que raios essas regras existem? Sabe, antes de decorar qualquer coisa, entender o propósito muda completamente o jeito que a gente encara a ABNT. E pode acreditar, a missão não é complicar a vida de ninguém, muito pelo contrário. Então, o que é a ABNT? É a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Basicamente, ela cria um idioma único para a ciência no Brasil. Ela garante que uma pesquisa feita lá no norte e outra lá no sul, por exemplo, falem a mesma língua, sabe? Com critérios justos e iguais para todo mundo. E na prática, para que serve isso tudo? Bom, primeiro, padroniza os trabalhos. Isso facilita demais a leitura e a avaliação. Garante também o rigor científico, o que é fundamental para evitar plágio. E no final das contas, tudo isso junto dá o quê? Credibilidade para o trabalho. É como se as normas fossem um selo de qualidade, protegendo e fortalecendo a pesquisa. Ok, agora que a gente já entendeu o porquê, vamos para a parte prática. Montar o esqueleto do trabalho. Pensa nisso como a planta de uma casa. Com a estrutura certa, cada informação se encaixa no seu devido lugar, e o texto fica lógico e super fácil de ler. A estrutura é bem simples, na verdade. Todo o trabalho se divide em 3 partes essenciais. A primeira são os elementos pré-textuais. Pensa neles como a vitrine do trabalho, a capa, o resumo, o sumário. Depois vem o recheio, os elementos textuais, introdução, o desenvolvimento da ideia e a conclusão. E por fim, os pós-textuais, que são tipo os créditos de um filme. As referências, os apêndices, é onde a gente mostra de onde veio toda a base da pesquisa. Beleza, esqueleto montado. Agora é hora de dar o acabamento, o que deixa o trabalho com cara de profissional. A formatação é a parte visual, a roupa do texto. E as citações? As citações são a alma, garantindo a integridade e mostrando respeito pelo trabalho de outros pesquisadores. E olha, a formatação tem uma receita de bolo que resolve quase tudo. É só seguir esses 4 ingredientes aqui. A fonte, que geralmente é Arial ou Times New Roman tamanho 12, as margens, 3 centímetros em cima e à esquerda, 2 embaixo e à direita, o espaçamento de 1,5 entre as linhas do texto e o recuo do parágrafo de 1,25 centímetros. Dominando isso, sério, 90% do trabalho visual está feito. É bem mais simples do que parece, né? E as citações? Basicamente, existem 2 tipos principais. A citação direta curta, que é quando a gente copia exatamente as palavras de um autor. Por isso, ela vem entre aspas. Já a citação indireta é quando a gente pega a ideia do autor e explica com as nossas próprias palavras. O mais importante aqui é o seguinte: não importa qual o tipo, o crédito ao autor é sempre obrigatório para não cair no plágio. Ok, respira fundo, que agora a gente chegou na parte que costuma dar um frio na barriga em muita gente: as referências. Mas calma, sem pânico, a ideia aqui é justamente descomplicar. As referências são a espinha dorsal de qualquer pesquisa. É o que mostra que o argumento tem uma base sólida. E o grande segredo aqui é que existe uma espécie de fórmula-mãe, um modelo padrão. A estrutura é sobrenome, nome, título, edição, cidade, editora e o ano. Uma vez que se entende essa lógica, fica muito mais fácil adaptar para qualquer tipo de fonte, seja um livro, um artigo, um site. A base é sempre a mesma. Vamos ver na prática com o livro de um autor. Olha só, sobrenome em maiúsculas, Di Pietro. O nome, Maria Silvia Zanella. O título, Direito Administrativo, em destaque, e aí vem o resto, edição, cidade, editora e o ano. É como montar um quebra-cabeça, cada pecinha tem o seu lugar exato. Agora, e se for um artigo científico? A base da fórmula continua a mesma, mas a gente coloca um tempero extra. A gente adiciona os dados da revista onde ele foi publicado, como o nome da revista, o volume, o número e, claro, as páginas. São esses detalhes que ajudam quem está lendo a encontrar exatamente aquela fonte.
E para uma fonte da internet, um site, a lógica não muda. A gente mantém a estrutura e adiciona duas informações que são cruciais: o link, sempre depois de disponível em, e a data em que o acesso foi feito. Isso é super importante porque o conteúdo online pode mudar, né? Então a data registra quando aquela informação foi vista. Para fechar os exemplos, uma tese ou dissertação. O detalhe aqui é especificar o tipo de trabalho, se é uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, o curso e a universidade. É o que dá o contexto acadêmico completo da obra. Ok, a gente viu o jeito certo de fazer. Mas sabe, tão importante quanto isso é saber o que não fazer. Quais são aquelas escorregadas clássicas que podem comprometer toda a lista de referências? Vamos dar uma olhada? Olha, aqui vai um checklist rápido dos erros mais comuns. O erro número 1, talvez o mais grave, citar um autor lá no texto e esquecer de colocar ele na lista final de referências. Isso não pode. Outros pontos de atenção: não seguir a ordem alfabética, deixar a referência faltando dados e esquecer de colocar o sobrenome do autor em maiúsculas. São detalhes que podem parecer pequenos, mas numa avaliação eles pesam bastante. Então, resumando a ópera, a ABNT é a grande vilã da história? Que nada, de jeito nenhum. A ideia é começar a enxergar as normas como uma grande aliada. É um padrão que organiza, um método que protege contra o plágio e um sistema que dá credibilidade científica para o trabalho. Simples assim. E então, depois de tudo isso, o próximo trabalho acadêmico já parece ter um caminho mais claro para a excelência? A resposta tem que ser sim, né? As normas não são um obstáculo, elas são um mapa. Um mapa para apresentar as ideias com clareza, com organização e com confiança. Agora colocar a mão na massa e deixar a pesquisa brilhar.